Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada e muito obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje você vai ver que o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que prorroga pelo período complementar de 3 meses o pagamento do auxílio emergencial 2021. Você vai ver também que o milho spot, aquele que é comercializado entre empresas, iniciou a semana passada em valorização, retornando ao nível dos R$ 94,00 em São Paulo. Você vai acompanhar o mercado paulista de ovos, que apresentou também recuperação no mês de junho. E um fato preocupa o planeta: o crescimento da tensão entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos diante do impasse nas negociações da OPEP. Você vai acompanhar o mercado da carne bovina, que está com oferta restrita e o escoamento está lento. Energia elétrica: a partir desse mês, a cobrança extra na conta de luz passará de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kW. E vamos falar do Rally da Safra, um evento que mede o tamanho e os problemas da safra brasileira. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre auxílio emergencial. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou o decreto que prorroga pelo período complementar de 3 meses o pagamento do auxílio emergencial 2021, instituído pela medida provisória 1039, do dia 18 de março desse ano. Essa medida provisória, ela previu originalmente o pagamento em 4 parcelas, com possibilidade de prorrogação, desde que observada a disponibilidade orçamentária e financeira. E de acordo com o decreto, para percepção, para receber o auxílio emergencial 2021, por esse período complementar, o beneficiário deve cumprir os requisitos estabelecidos pela medida provisória 1039. Além disso, o benefício será operacionalizado e pago pelos mesmos mecanismos já utilizados no pagamento do auxílio durante o ano corrente. O Ministério da Cidadania informou que serão mantidos os valores pagos atualmente. Pessoas que moram sozinhas, R$ 150 por mês. Mulheres que são chefes de família, R$ 375 por mês. E os demais beneficiários, R$ 250 por mês. Trata-se de um ato fundamental para viabilizar o pagamento do auxílio emergencial 2021 por um período complementar, o que se tem mostrado essencial para a subsistência da população mais vulnerável, de modo a evitar que milhões de brasileiros caiam na extrema pobreza ou sofram com ela, preservando-se, portanto, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Essa ação do governo federal, ela pode não ser muito significativa para muitos, mas com certeza vai dar uma folga nas contas de uma boa parte da parcela da população e fazer com que ela rode a economia e que a economia continue girando. Um outro ponto importante é a valorização do milho, que volta a dar sinais de alta. O milho spot, aquele que é comercializado entre empresas, iniciou a semana em valorização, retornando ao nível dos R$ 94,00 em Campinas, no estado de São Paulo. As perdas ocasionadas pela geada, ainda não quantificadas, mantêm a pressão altista nos preços do cereal no mercado físico e também no mercado futuro. Na B3, os contratos fecham em alta. A exemplo de julho de 2021, que foi negociado a R$ 94,16 a saca, um avanço de 2,27% no comparativo diário no início da semana passada. Os últimos dias úteis de junho de 2021 se encerraram demonstrando uma aceleração nas exportações do grão para fora do país. Foram 90 mil toneladas de milho enviadas
para fora do Brasil nos 8 dias finais do último mês de junho, um forte avanço ante a semana anterior, sendo este responsável por 97,7% de todo o volume embarcado no mês. Ainda assim, o avanço semanal não foi suficiente para impedir a queda anual de 70% nas exportações do cereal. E agora, vamos falar de ovos de galinha. Depois de quedas, agora começam as altas. Após entraves com lentidão nas vendas e fortes recuos nos preços, ao longo do mês de maio, o mercado paulista de ovos apresentou uma recuperação no mês de junho, como aponta o mais recente levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP. E de acordo com pesquisadores do CEPEA, a oferta controlada da proteína, devido aos esforços do setor, se juntou ao aquecimento nas vendas domésticas, elevando os preços nas 3 primeiras semanas do mês. O alto patamar das cotações das principais carnes consumidas pelo brasileiro, bovina, suína e de frango, favoreceu as vendas de ovos, uma vez que a população busca alternativas mais em conta devido à crise econômica, pelo menos é o que explica o Centro de Estudos. Perante o fim de junho, o CEPEA destaca que as vendas voltaram a se retrair e os preços recuaram, à medida que os colaboradores buscavam evitar sobras do produto. Mesmo assim, na média do mês, as altas superaram os recuos e os preços de junho mostram recuperação frente ao mês de maio. E agora, nós vamos falar de briga de gente grande. Cresce a tensão entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos diante do impasse nas negociações da OPEP. Com a típica disputa diplomática entre antigos aliados, o mercado global tenta adivinhar quanto petróleo será produzido no próximo mês. O confronto já obrigou a OPEP+, a suspender as negociações 2 vezes. A próxima reunião está marcada para agora essa semana e coloca os mercados no limbo enquanto o petróleo continua sua alta inflacionária acima de $75 o barril. O cartel avalia a política de produção não apenas para o resto do ano, mas também até 2022. E a solução para esse impasse moldará o mercado e o setor no próximo ano. A disputa cada vez mais pessoal entre os 2 principais produtores do planeta se tornou pública na semana passada. Os 2 países que normalmente mantêm as divergências dentro dos palácios reais expuseram as suas diferenças a público. O governo de Riad insiste em seu plano, que é apoiado por outros membros da OPEP+, como a Rússia, por exemplo, para que o grupo aumente a produção de petróleo nos próximos meses, mas também estenda o pacto até o final de 2022 por uma questão de estabilidade. E agora vamos falar sobre oferta de carne bovina. Com a oferta restrita e o lento escoamento de carne bovina no mercado doméstico, os frigoríficos agem com cautela no mercado físico do boi gordo. E com isso, a arroba do boi comum fechou negociações nas principais praças paulistas em torno de R$ 315 por arroba. Na B3, o contrato com vencimento para outubro deste ano fechou em R$ 322,85 por arroba, com a valorização negativa de 0,8% no comparativo diário, agora no último dia 7. E com o início do mês de julho, o mercado atacadista de carne bovina começa a aquecer os motores, se preparando para o montante de vendas no início da primeira quinzena do mês. Porém, a movimentação no mercado interno ainda não foi suficiente para mostrar elevação no preço da carcaça casada bovina. E com isso, a carcaça de boi encerrou a última sexta-feira cotada em R$ 19,60 o quilo. Agora, os olhos se voltaram para o volume de vendas no varejo no último final de semana, com expectativas de bom desempenho,
para que os reajustes durante a semana se mostrem positivos. E agora nós vamos falar de um tema que não é muito legal e pouca gente gosta: aumento de preço. Foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Os consumidores podem ser impactados pela alta nos preços dos alimentos, com reajuste de 52% na bandeira tarifária vermelha, patamar 2. Vale lembrar que a partir desse mês, desde o dia 1º, a cobrança extra na conta de luz passará de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos, e o que encarece ainda mais a fatura. O reajuste na bandeira tarifária vai afetar diretamente os consumidores com uma conta de luz mais elevada, além de outros setores como a agropecuária, indústria e o próprio mercado varejista. O professor Tiago Saião, que é economista e professor do IBMEC, ele disse que a energia elétrica representa um componente de custo significativo em atividades como supermercado, padaria e salão de cabeleireiro. E depois do intervalo, você vai ver que os preços da soja voltaram a subir com certa força no Brasil e também no mercado externo. E vamos falar de um tema interessante, vamos falar do Rally da Safra, um evento que mede o tamanho e os problemas da safra brasileira. Nós voltamos já, é um minutinho só. No Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, você vai ver o desespero da mãe do jovem Yuri, de 18 anos, vítima de uma tragédia em Senador Canedo. Eu confio em Deus, que Deus não vai me tirar meu filho e que Deus vai me dar meu filho de volta. Goiânia diminui a faixa etária da vacinação contra a Covid-19 e ainda, sexta-feira é dia de INSS e nós esperamos a sua participação. Mande sua dúvida pelo WhatsApp. O Jornal do Meio-Dia é às 11h40 da manhã. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior, com o ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas, com o FIES, financiamento para o seu curso superior, e com o SISU para concorrer a vagas em instituições públicas. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Potência Calçados, crediário próprio em até 5 vezes sem juros. Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. claretiano.edu.br. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Os preços da soja voltaram a subir com certa força no Brasil e também no mercado externo. Segundo pesquisadores do CPEA, esses valores eles foram impulsionados por dados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, indicando que a área plantada lá naquele país, nos Estados Unidos, e também os seus estoques estão abaixo do esperado. Agora, a valorização do dólar frente ao real também influenciou esse movimento de recuperação aqui no Brasil. Dados do boletim informativo do CPEA indicam que, de 25 de junho a 2 de julho, o indicador Exalc BMF-Bovespa, lá de Paranaguá, subiu 10,4%,
e a saca bateu na casa de R$ 164, saca de 60 quilos, agora na semana passada, e recuperando, portanto, parte das perdas observadas no mês de junho. Vale lembrar que, no dia 25 de junho, esse indicador fechou a R$ 148, o menor patamar nominal desde dezembro de 2020. E agora, você vai acompanhar uma reportagem que nós fizemos mostrando um detalhe muito interessante. A área de agricultura com pecuária. E o mais interessante observar é que uma boa parte dos pastos da região centro-oeste estão em situação de degradação, basicamente assim, total. E hoje você, para fazer um pasto novo, para recuperar um pasto, o custo é muito alto. Mas se você aliar a tecnologia da integração lavoura com pecuária, você consegue recuperar o seu pasto, fazer um pasto de altíssimo valor nutricional, com alta capacidade de lotação, a basicamente custo zero. E é justamente isso que você vai ver agora. Confira. É aqui, na Fazenda Planalto, no município de São Miguel do Passa Quatro, que começou a colheita de milho para a produção de silagem. São 15 hectares cultivados dentro de um planejamento orientado por um especialista da área agronômica. Mas o que chama atenção, além da produtividade de 55 toneladas por hectare de silagem, é que o milho foi plantado junto com o capim. O capim é da variedade Piatã. O objetivo da Fazenda Planalto foi a integração lavoura-pecuária, para recuperar uma área de pastejo que estava degradada. Você vai conhecer agora como tudo foi feito. É um milho com uma ótima sanidade, a gente não vê nenhuma doença nas folhas, bom de colmo, o teto produtivo altíssimo. Então, quando se tem um investimento, ele responde. E permite esse consórcio, que foi o que o Marcos fez aqui na área, que traz muitos benefícios para a terra e além da qualidade do silo também, né? É um milho que ele tem muitas duas espigas viáveis, que isso vai dar uma excelente análise bromatológica, uma boa qualidade para os animais dele, que são de alto potencial também. Eu estava observando aqui a altura do milho, ele é bem alto, né? Isso. Aqui nós plantamos já no final de janeiro, então é um milho que está com 2,60 m a mais aqui de altura. Ele é ideal para silagem, né? Ele é o que a gente recomenda para a região. Ele tem uma boa supressão de lagarta. E nós estamos aqui com aproximadamente 58 mil plantas finais. E uma inserção, altura de espiga aqui com mais ou menos 1,50 m. Nós da Semente Santa Fé temos trabalhado muito com integração lavoura-pecuária em sistemas integrados. Uma das técnicas utilizada é o milho para silagem mais as forrageiras. Neste caso aqui da propriedade, o milho para silagem mais o Piatã, né, que foi utilizado com o objetivo de colher o milho para silagem de alta qualidade e deixar o pasto formado na propriedade e a silagem pagar o custo de implantação desse pasto. Eurêmio, você tocou num ponto, a silagem pagar o custo de implantação. Mas me dá, assim, uma ideia, um ponto de equilíbrio quando a gente faz essa integração milho com capim. Toninho, o ponto de equilíbrio hoje é você produzir na casa de 30 toneladas de silagem por hectare. O preço da silagem corrente na região, de uma maneira geral, está na casa aí de 140 a 150 reais a tonelada, cortada verde, para ir para o monte para ensilar. E esse custo, então, desde o operacional, que você pegar um pasto degradado, usar grade pesada 2 vezes, calcário, gesso, grade niveladora, plantio do milho, plantio da forrageira, semente, o custo da semente do milho, o custo da semente da forrageira, mais os tratos culturais
E o procedimento de ensilagem já no monte está ficando em torno de R$ 4.500 o hectare. Então, se você colher 30 toneladas de silagem por hectare, você vai pagar esse custo de implantação e já vai deixar o pasto reformado e bem reformado, bem feito o serviço. Então, a silagem produzindo, reforçando, 30 toneladas por hectare, ela sai custo zero a sua implantação da sua pastagem num pasto que era degradado. E hoje é um pasto de ótima qualidade. Bom, além de um pasto de ótima qualidade, nós temos que observar também que a lotação animal automaticamente vai aumentar, no mínimo aqui 3 UAs por hectare. Exatamente. Então, um material igual o Piatã, ele vai conseguir absorver durante o ano agrícola uma média de 3 UA por hectare. No período da chuva, né, vai ter mais, no período da seca menos. Isso depende de chuva, depende de manejo e assim por diante. Mas essa média é realmente em torno de 3 UA por hectare. Esse material vai ter o suporte aqui na área. Um material igual esse que nós estamos aqui, um material adequado para silagem, o material da Limagran, tá? Mais a altura que está, a altura do capim na inserção do milho. Então, quando você se ensila, você está colhendo o capim, que é na base do milho, melhorando assim a bromatologia da silagem, melhorando a qualidade e melhorando o rendimento. A estimativa na propriedade aqui é acima das 50 toneladas, ou seja, 20 toneladas está líquido, pagou o custo e está no bolso. Qual é a altura de corte que tem que ser feita aqui para não prejudicar o capim? Isso é um ponto de observação muito importante. O ponto ideal é acima dos 40 centímetros, não pode ser 50, 60, senão você perde o capim que vai agregar a silagem. Então você trabalhando entre 30 a 45 centímetros de altura, esse material no corte, você vai deixar o residual de folha do material para ele, subsequente, ele ter a rebrota com uniformidade e para ser pastejado com os animais durante o período entre safra. Se você cortar muito baixo, que acontece hoje muito na realidade de muitos pecuaristas, que é na casa dos 15 a 20 centímetros, você vai estragar todo o material, você vai tirar o meristema apical de crescimento do capim e aí vai debilitar o capim, ele não vai ter esse rebrote para você usar na seca. Quantos dias após a colheita do milho você pode entrar com o gado? Em média, 30 dias pós-corte, fazendo todo o procedimento conforme nós recomendamos. Se fosse um pânico de porte médio ou baixo, entre 20 dias, porque ele tem uma agressividade no rebrote e recuperação maior, mas com segurança, 30 dias pós-colheita. E o objetivo aqui é exatamente, fez o milho para silagem para deixar o pasto já estabelecido por 4 anos. Então, ele vai usar durante a entre-safra inteira, começou a chover, ele vai dar o período de descanso para o pasto dentro, normal, atingir a altura normal de voltar os animais, entrou a chuva, vai pastejando, entrou a seca pastejando e vai utilizar ele normal, não vai voltar milho aqui. Só no 4º ano que vai voltar milho nessa área novamente, para você ir revitalizando o pasto através do milho para silagem, lembrando que o pasto vai sair formado a custo zero. Quanto custou esse processo todo para você fazer essa implantação por hectare? Toninho, o custo total hoje até a ensilagem, R$ 4.330. Dentro desse processo todo que você fez, quais foram os cuidados, o manejo que você teve que fazer para chegar nesse resultado positivo? E o primeiro passo, fazer uma análise de solo. Seguir a recomendação de um engenheiro agrônomo. Então, assim, esses pontos de base são fundamentais para que a gente consiga ter uma produtividade alta, que é o que nós estamos tendo aqui. Então, foi feita em cima da recomendação, uma calagem, né? Foi feita adubação de plantio, definido a semente de milho, que é uma semente apropriada para a produção de silagem, e juntamente com a braquiária Piatã, pensando em termos de produtividade, não somente da silagem, mas também com a retirada do milho, a gente tem um pasto já implantado. Ô Marco, dentro dessa integração lavoura-pecuária tem um detalhe ou 2 detalhes importantes,
que é, vamos dizer, o plantio do capim e também as coberturas que devem ser observadas, né? Sim. No caso da integração, tem alguns pontos aí diferentes da implantação direta do capim. Um deles é a cobertura. Então a gente precisa fazer adubação de cobertura com 15 dias e nessa área nós fizemos duas, porque nós temos aí duas culturas competindo por nutriente do solo. No caso aqui o capim e o milho. Então nós fizemos com 15 dias e fizemos com 25 dias. Isso é fundamental porque você tem uma competição não somente hídrica, mas por nutrientes também do solo. Isso faz toda a diferença. Quer dizer, um não prejudica o outro. Um não prejudica o outro. Tendo umidade, como a gente pôde observar aqui, as chuvas se prolongaram. Daqui 30 dias o pasto já vai ter rebrotado e a gente vai ter condição de fazer o pastejo dele. Essa integração é o passo certo, é o ideal? Eu acredito que é quase que único. Se a gente pensa em produtividade por área e a gente pensa em reforma de pasto, por que não a gente diluir esse custo de implantação da pastagem? Nós temos uma silagem, mesmo que a gente não utilize ela para o rebanho, mas a gente pode vender. No período da seca aí a gente vende silagem de 120, 150, em algumas regiões até mais do que isso. Então você consegue pagar os custos de implantação da pastagem, sem contar que no período de entre safra você tem uma pastagem de boa qualidade e com o solo corrigido. Bom, voltando um pouco a essa reportagem que você acabou de ver. Em todas as propriedades que nós já visitamos, e olha que são inúmeras, que estão fazendo essa integração lavoura-pecuária, os resultados são simplesmente fantásticos. Mas eu sei que você que está aí do outro lado deve estar perguntando o seguinte, porque eu também sou produtor, e a gente pergunta, mas isso fica muito caro. Esse valor de R$ 4.500 por hectare foi feito na época, na safra 2020 e 2021. Hoje é óbvio que o custo é um pouco mais alto, mas mesmo assim compensa. E o caso dessa propriedade rural é um fato muito interessante. O pecuarista, o proprietário, não tem implemento agrícola. O que foi feito? Foi feita uma parceria com quem tem o equipamento, a plantadeira, a colheitadeira, enfim. E essa parceria funcionou da seguinte maneira: o pecuarista entrou com todos os insumos, sementes, a terra, e a pessoa entrou com equipamento. E no final do processo, essa pessoa que entrou com equipamento, ele recebeu como pagamento uma parte da silagem de milho. E por incrível que pareça, como foi dito, o ponto de equilíbrio, para ninguém ter prejuízo, o ponto de equilíbrio são 30 toneladas por hectare de silagem. Se você obtiver essas 30 toneladas, você simplesmente paga todos os custos. Não tem lucro nenhum, mas também não tem prejuízo. Só que essa lavoura, ela deu 55 toneladas por hectare, ou seja, 25 toneladas a mais. Esse foi o lucro limpinho. Ora, o pecuarista pegou uma parte desse lucro, deu, vamos dizer, pagou os implementos agrícolas, o dono do implemento agrícola, e resumindo a história, ficou todo mundo satisfeito. E uma parte dessa silagem, ela foi comercializada, ela foi vendida. Agora, o mais interessante de tudo isso é que o pecuarista saiu com um pasto a custo zero. Simplesmente a custo zero. E hoje ele coloca, nessa área que foi colhido esse milho, ele está colocando 4 uás por hectare, coisa que aqui em Goiás a maioria dos pecuaristas coloca 1 uá por hectare, e esse está colocando 4 uás. Portanto, essa tecnologia, essa integração lavoura-pecuária, pode ter certeza, é o futuro, já é o futuro e o presente da salvação da maioria das propriedades que está com pasto degradado. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: dá-se muita atenção ao custo de se realizar algo e nenhuma atenção ao custo de não realizá-lo. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação no nosso programa. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. Só aqui no SBT você tem o principal torneio de seleções da América do Sul. Hoje, às 21 horas, Peru e Colômbia pela disputa de terceiro lugar da Copa América. A seguir, Primeiro Impacto.